Você já acordou com a sensação de que o corpo até dormiu, mas a mente continua acordada a noite inteira, como se algo estivesse constantemente puxando sua atenção para dentro, criando um peso silencioso que não dói como um músculo cansado, mas incomodado de um jeito difícil de explicar, como se você estivesse sempre atrasado, sempre devendo algo para si mesmo, mesmo quando não consegue planejar exatamente o que? Muitas pessoas vivem isso todos os dias e, por não encontrarem uma explicação clara, acabam se culpando, achando que estão fracas, preguiçosas ou sem disciplina, quando, na verdade, estão apenas vivendo em um modelo de vida que esgota a mente de forma contínua e invisível. Durante muito tempo da história humana, o cansaço do corpo, as pessoas caminhavam longas distâncias, carregavam peso, trabalhavam com as mãos, enfrentavam o esforço físico real. Quando o dia terminava, o corpo estava cansado, mas a mente descansava naturalmente, porque não havia excesso de estímulos, comparações constantes ou cobrança psicológica permanente. Hoje acontece o contrário. O corpo quase não se move, mas a mente nunca para. Ela acorda e já é puxada para fora de si mesma, reagindo a mensagens, notícias, imagens, expectativas, opiniões e pressões que não decidiram deliberadamente carregar, mas que absorveram todos os dias sem perceber. Esse tipo de cansaço não aparece uma vez, ele se acumula lentamente. No começo, parece apenas falta de energia, depois vira rasteira sem motivo, em seguida, desânimo constante, até que um dia você percebe que mesmo quando tenta descansar, a sensação de peso continua. E isso acontece porque o descanso verdadeiro não é apenas parar o corpo, é permitir que a mente saia do estado de alerta constante. O problema é que a maioria das pessoas hoje vive em estado de vigilância mental permanente, como se algo importante sempre estivesse prestes a acontecer, como se fosse perigoso relaxar completamente, como se o silêncio fosse uma ameaça. Vou te contar agora uma história fictícia, mas extremamente comum, para que possamos entender isso de forma concreta. Imagina um homem chamado Daniel. Daniel não trabalha num trabalho fisicamente pesado. Ele passa boa parte do dia sentado, resolve algumas tarefas, conversa com pessoas, mexe no telefone, assiste vídeos, responde mensagens. Mesmo assim, todos os dias ele chega ao fim do dia com a sensação de que algo drenou toda a sua energia. Ele tenta dormir mais cedo, tenta acordar mais motivado, tenta se cobrar mais, mas nada parece resolver. Quanto mais ele tenta forçar a produtividade, mais cansado fica. O erro de Daniel é achar que o problema é falta de esforço, quando na verdade há excesso de carga mental desnecessária. Daniel acorda e antes mesmo de levantar da cama, já abre o telefone. Em poucos minutos, sua mente já foi exposta a centenas de estímulos diferentes. Ele não percebe, mas cada estímulo exige uma pequena resposta mental, um julgamento, uma comparação, uma recorrência emocional mesmo que mínima. Isso acontece centenas de vezes ao longo do dia. A mente nunca fecha ciclos, nunca conclui pensamentos, ela apenas acumula. E acumular sem processamento gera exaustão. Além disso, Daniel pensa demais. Ele revive conversas antigas, imagina discussões futuras, cria cenários de fracasso, se compara com outras pessoas e tenta prever problemas que talvez nunca aconteçam. Esse tipo de pensamento não gera ação, não gera solução, não gera avanço. Ele apenas mantém a mente ocupada em círculos. Pensar demais é um trabalho pesado, só que invisível. E por ser invisível, ninguém regularmente come esforço, nem o próprio Daniel. Ele olha para o dia e pensa, eu não fiz nada demais, quando na verdade sua mente trabalhou sem parar. Outro ponto que contribui para esse cansaço é a falta de presença. Daniel raramente está totalmente onde está. Quando chega em casa, ele está pensando no que ainda não resolveu. Quando tenta descansar, sente culpa. Quando está com outras pessoas, fica parcialmente distraído. A mente vive no passado ou no futuro, raramente no agora. E agora é o único lugar onde a mente pode realmente descansar. Quando você nunca está presente, você nunca se desliga.
Mesmo parado, você continua mentalmente em movimento. Existe também o peso das emoções não resolvidas, frustrações que nunca foram elaboradas, expectativas que não se cumpriram, comparações silenciosas, sonhos adiados, decisões que foram empurradas para depois. Tudo isso fica guardado em algum lugar da mente, consumindo energia em segundo plano. Não aparece como pensamento claro, mas aparece como cansaço constante. É como carregar uma mochila invisível cheia de pedras emocionais que você nunca tirou para esvaziar. Outro fator que drena a energia é a comparação constante. Comparar a própria vida real com a versão editada da vida dos outros cria uma pressão interna contínua. Você começa a sentir que está atrasado, que não fez o suficiente, que deveria estar em outro ponto da vida. Essa pressão não vem de fora, ela nasce de dentro, e por isso é tão difícil de desligar. A pressão interna constante mantém o sistema nervoso ativado, e um sistema ativado o tempo todo entra em exaustão. Há ainda o peso da falta de sentido. Quando você faz coisas sem entender por quê, a mente resiste. Mesmo tarefas simples se tornam pesadas quando parecem vazias de significado. Não é o esforço que cansa, é a sensação de inutilidade. Pessoas que trabalham duro por algo que acreditam, muitas vezes se sentem menos cansadas do que pessoas que fazem pouco, mas vivem sem direção clara. A mente precisa de sentido para se organizar e economizar energia. Outro ponto pouco falado é o medo constante. Medo de errar, de falhar, de não ser suficiente, de ficar para trás. Mesmo quando não é consciente, o medo mantém o corpo em estado de tensão. O corpo parece parado, mas por dentro está preparado para lutar ou fugir. Isso consome energia continuamente. Não é à toa que tantas pessoas se sentem cansadas mesmo em dias tranquilos. O descanso físico não desliga o medo interno. Com o tempo, Daniel começa a perceber que tentar se motivar não resolve. Motivação não cura a exaustão mental. Ela apenas empurra o corpo para continuar enquanto a mente pede pausa. O que realmente começa a ajudar é reduzir. Reduzir estímulos, reduzir comparações, reduzir cobrança interna, reduzir o ruído interno. Daniel aprendeu que a energia não vem de forçar, vem de aliviar, vem de criar espaço mental, vem de permitir que alguns pensamentos passem sem serem seguidos, vem de aceitar que nem tudo precisa de resposta imediata. Aos poucos, quando a mente começa a encontrar mais silêncio, a energia volta, não como explosão, mas como estabilidade. Ele acorda com menos peso, com mais clareza, com menos confusão interna, e então entende algo fundamental. Ele nunca foi fraco, apenas carregava mais do que precisava. O cansaço não era sinal de preguiça, era sinal de sobrecarga invisível. Se você se sente cansado mesmo sem fazer nada, talvez você esteja vivendo algo muito parecido. Talvez você esteja tentando viver rápido demais em um mundo que não para. Talvez você esteja se cobrando por algo que não é falta de esforço, mas excesso de estímulo. Talvez o primeiro passo não seja fazer mais, mas fazer menos com consciência. Não é acelerar, é simplificar. Aqui no Anet Mind não falamos de produtividade vazia, nem de motivação forçada. Falamos de entendimento profundo. Uma mente cansada não precisa de cobrança, precisa de clareza. E quando a clareza chega, o cansaço começa a ir embora, lentamente, silenciosamente, mas de forma real e duradoura.